graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? O tema que o pastor me deu para falar, sempre me intrigou, sempre eu quis entender, eu quis sentir, eu sempre pedi a revelação do Senhor a respeito da graça dele. E então um pouco daquilo que Deus foi revelando, eu vou estar repassando para vocês. Deus falou muito comigo durante esse tempo de preparação, e eu espero que Deus possa estar também tocando no coração de vocês, desvendando para vocês o que é a maravilhosa graça do nosso Deus, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O apóstolo Paulo, ele escrevia... Ai, tá caindo. O apóstolo Paulo, ele escrevia a carta, a Bíblia é cheia de coisinhas, depois eu... ele escrevia para orientar e para incentivar os seus discípulos, ou aquelas pessoas que ouviam a sua palavra, para que eles colocassem aquilo em prática, para que não deixasse aquilo ficar esquecido, mas sim que fosse aplicado no dia a dia dessas pessoas e também fosse repassado para outras pessoas. Timóteo era um filho amado. Ele tinha um relacionamento com o apóstolo de pai e filho. E o apóstolo Paulo entendia que esse jovem discípulo seria aquele que iria continuar a obra que ele havia começado, implantando, consolidando aquilo que foi implantado e foi pregado. No texto que lemos, nós vemos que o apóstolo recomenda a Timóteo para não deixar que o desânimo tome conta da vida dele. A vida por si só, ela traz muitas dificuldades, problemas. Agora, imagine então a vida ministerial. E é por isso, e é por conta de todas as lutas que são inerentes ao ministério, que Paulo o adverte a se fortalecer. Mas não numa força dos homens, não numa força terrena, mas numa força divina. E sem essa condição, ele não poderia e nem valeria a pena ele continuar aquela obra. Nas igrejas hoje, muitas vezes, quando nós vemos um irmão fraco e abatido, às vezes nos ocorre de chegar para aquele irmão e falar para ele: se envolva no trabalho, faça tal coisa, faça aquilo, que você vai se fortalecer, que você vai conseguir superar, que você vai ficar mais forte espiritualmente e até fisicamente. Pensa-se que a empolgação de estar fazendo algo para Deus vai produzir força suficiente para a pessoa continuar a luta que foi proposta a ela. Acreditam que quanto mais participantes, mais fortes eles serão. Será que é assim mesmo? Quando a gente olha aquilo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, nós percebemos que ele não falou para Timóteo: faça mais isso, faça mais aquilo.
Ele falou simplesmente: fortalece-te na graça. Foi esse o conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Ao invés de buscar força naquilo que você faz para Deus, você deve buscar força naquilo que Deus fez para você. E falando disso, eu começo a pensar na nossa vida. Como é que está a nossa vida, as nossas escolhas, tudo aquilo que temos enfrentado, as nossas lutas. Muitas vezes desperdiçamos anos atrás de algum objetivo. E sabe, quando Deus olha para toda essa desorganização, para toda essa confusão da nossa vida, Ele responde com uma palavra: graça. Será que nós entendemos o que essa palavra significa? Sabe, essa palavra, ela é banalizada, porque ela é usada em vários contextos. Quando a gente vê uma criança muito fofa, a gente fala que aquela criança é graciosa. Quando nós ganhamos um brinde, a gente fala que ganhou de graça. Uma pessoa que nos faz rir é uma pessoa cheia de graça, não é verdade? E dessa forma a gente banaliza o termo. Nós falamos como se, e nós usamos muito esse termo, e nós falamos como se a gente entendesse a profundidade do significado dessa palavra. E mesmo nas igrejas, a gente fala, a gente ensina, a gente canta a graça. Mas infelizmente, nós nos acomodamos com a graça débil. Quando se pergunta para uma pessoa: você acredita, você entende, você sabe o que é a graça? Eu tenho certeza que ninguém vai falar: não, eu não sei. Mas quando a gente chega e pergunta de uma forma mais direta para a pessoa: você já foi mudado pela graça? Você já foi moldado pela graça de Deus? Você já foi fortalecido ou até mesmo suavizado pela graça de Deus? A graça de Deus é abundante. A graça de Deus é superabundante. Ela reestrutura você. De alguém inseguro, a graça de Deus o torna uma pessoa segura em Deus. De uma pessoa cheia de medo, a graça de Deus o torna uma pessoa corajosa através de Deus. Quando a graça acontece, nós recebemos um novo coração. A palavra de Deus em Ezequiel 36, 26 diz que darei a vocês um novo coração e porei em vocês um novo espírito. Diz ainda que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Você poderia chamar de um transplante espiritual de coração. Sabe, uma mulher nos Estados Unidos, ela entendeu muito bem esse milagre. Ela perdeu a filha de 13 anos, vítima de um acidente. E vocês podem imaginar o pesadelo que aquele casal teve que enfrentar ao enterrar uma filha. Um dos maiores sofrimentos que o ser humano enfrenta. E eles decidiram doar todos os órgãos daquela adolescente. E do outro lado do país, havia uma mulher que fazia 5 anos que estava esperando um novo coração. A vida dela estava paralisada, porque ela não conseguia fazer as atividades normais que a gente faz. Ela precisava de um novo coração. E o coração dessa adolescente
deu a essa senhora a possibilidade de um novo começo, de uma nova vida. Mas aquela mulher que havia perdido a filha, ela fez uma exigência. Ela queria ouvir o coração da filha bater. Então eles fizeram uma viagem, atravessaram o país e foram até aquela casa, a casa daquela mulher que havia recebido aquele órgão. E aquela mulher havia comprado um estetoscópio para eles ouvirem. Quando eles ouviram aquele órgão pulsando no coração, no corpo daquela mulher, de quem era aquele coração? Da filha deles. Habitava um corpo diferente, mas o coração era da filha. Quando Deus ouve o seu coração bater, quando Ele ouve o meu coração bater, Ele está ouvindo o coração do filho dele bater. Como disse Paulo em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele sentia dentro do coração dele, não somente os ensinamentos, as ideias, a filosofia de Jesus, mas ele sentia, era a pessoa de Jesus Cristo. Cristo entrara nele. E quando a graça entra nas nossas vidas, Cristo entra. Muitos deixam passar essa verdade, porque se apegam a outras preposições. É Cristo para mim, Cristo ao meu lado, Cristo diante de mim, Cristo comigo. Mas nunca imaginam que Cristo está dentro deles. Nenhuma religião pode falar e afirmar categoricamente. Somente nós, os cristãos, podemos falar. Cristo está dentro de nós. Os seguidores de muitas seitas não podem dizer que aquele fundador está dentro deles. Maomé não está dentro dos muçulmanos. Buda não está dentro dos budistas. Mas os cristãos abraçam essa promessa. Cristo está em vocês. Olha que coisa linda. E é isso que diz Colossenses 1:27. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele. A graça de Deus é como um cirurgião cardíaco. Ele abre o nosso peito, arranca aquele coração cheio de amargura, de ódio, de dor, de orgulho e coloca o seu coração dentro de nós. Em vez de Ele falar para nós, você precisa mudar isso, você precisa mudar naquilo, Ele opera a mudança. Ele não quer que nós organizemos as nossas vidas para depois aceitá-lo. Ele quer que a gente o aceite e depois Ele vai organizar a sua vida. Sabe, Deus, Ele tem um sonho. E o sonho dele não é apenas ter a gente lá no céu, mas Ele quer que o céu esteja dentro de nós. Mas então o que é graça? Graça é um dom gratuito e sobrenatural de Deus. Graça é tudo o que eu não mereço de bom, mas que Deus me concede por causa do seu amor por mim. Mostrar graça é estender favor a alguém que não merece, a alguém que não tem nada, que não pode ganhar, que não merece aquilo que está sendo feito para ele. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu creio que sim, né? Então você precisa saber exatamente o que Deus fez por você. Se nós voltarmos um pouco,
virar uma página da Bíblia, nós vamos encontrar num texto que eu vou ler, alguns detalhes daquilo que Deus fez por nós. Em 2 Timóteo 1, de 8 a 10, eu vou ler na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, que eu acho que deixa bem claro para a gente. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Olha que maravilha! Deus nos salvou. Isso foi a coisa mais importante que Ele fez para nós e por nós. E é isso que pode nos fortalecer. Essa é a fonte da força que nós precisamos para nos fortalecer, para enfrentarmos os desafios e as lutas aí. Mas para que essa força encontre um lugar na nossa mente, você precisa relembrar como foi que tudo aconteceu. E foi assim. Lembra comigo. Você estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, mas nem se dava conta disso. Você vivia por aí despreocupado, mas morto. Você era uma espécie de zumbi. Meus netos que falam muito, né? Tá no meio deles agora, né? Você era uma espécie de zumbi, um morto-vivo, perambulando pela vida. Não havia uma vida de verdade dentro de vocês. Vocês pensavam que estavam vivos, mas vocês percebiam, nós percebíamos, que aquilo não estava satisfazendo. A gente procurava fazer uma série de coisas para trazer algum tipo de prazer, alguma alegria para as nossas vidas. Mas mesmo assim, a gente percebia que aquele vazio ainda continuava. Sempre ficava aquele gosto amargo, porque sempre faltava alguma coisa. Percebendo que não havia uma vida verdadeira dentro de si, muitas vezes vocês procuravam ser boas pessoas, mas ainda assim, as coisas não estavam do jeito que a gente queria. Mesmo quando tudo parecia bom, parecia legal, ainda assim havia um vazio muito grande dentro do peito. E sabe o que aconteceu? Então Deus se aproximou de vocês, se aproximou de mim. Deus tem um jeito muito especial para se aproximar de cada pessoa, para encontrar um espaço na vida e no coração de cada pessoa. E devagar, Deus foi convencendo que sem Ele não ia dar certo. Sem Ele, você continuaria morto, pensando que estava vivo. E foi aí que Jesus foi apresentado. E a possibilidade de ter os seus pecados perdoados para sempre e ter uma vida nova, uma vida eterna diante de si, se tornou uma realidade para vocês e para mim. Aí você disse sim. Você desistiu de continuar sendo um morto, parecendo ser vivo, e aceitou a verdadeira vida que Deus oferecia para vocês. Você abriu mão
de viver uma vida com as suas próprias escolhas, tendo vocês mesmos o controle de tudo. Vocês resolveram, nós resolvemos entregar o controle das nossas vidas para Deus, para Jesus. Porque você acreditou no amor dele por nós, através da morte de Jesus na cruz. Você foi salvo por Deus quando você decidiu deixar de salvar-se a si mesmo. Mas eu pergunto, por que Deus fez isso? Deus não precisa de nós, não precisa de mim, não depende de nós. Por que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar? Ele não precisava. O Evangelho de João disse que foi por amor. Foi por amor que Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas o que nós fizemos para merecer isso? Nós fizemos alguma coisa que justificasse esse ato de amor? Nós não fizemos nada. E esse amor gratuito de Deus, que chega até nós, é graça. Essa graça maravilhosa de Deus. E é nessa graça que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para ele se fortalecer. Sabe, gente, a grande revelação do que é a graça de Deus sobre a nossa vida é quando nós entendemos o amor de Deus por nós, quando confiamos plenamente que Ele é por nós, quando nós conseguimos vislumbrar a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo isso foi providenciado por Deus muito antes da fundação do mundo, muito antes de nós existirmos. Ele já conhecia você e já tinha proposto no seu coração entregar o seu Filho para morrer por você, por cada um de nós. E essa é a fonte de graça que precisamos. Essa é a força que vai animar a nossa vida, que vai produzir alegria nos nossos corações, que vai encher a nossa boca de riso e que ergue o abatido e que transforma a nossa vida numa aventura de fé. Quando estamos fortalecidos nessa graça, daí então nós podemos nos envolver mais com a igreja, ser atuante na obra do Senhor. Nós vamos daí fazer a diferença lá fora. Quando estamos abastecidos pela graça, nós vamos poder enfrentar o sofrimento pela obra, pela fé. Quando nós invertemos a ordem, quando nós tentamos fazer para conseguir, nós vamos nos desgastar e vamos nos tornar vazios. Mas quando nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós, quando nós entendemos o que foi essa graça, esse amor tão grande de Deus por nós, nós vamos estar fortalecidos. A palavra de Deus diz, em 2 Timóteo, fortalece-te na graça de Deus que está em Cristo Jesus. E hoje eu proponho para vocês, que tal vocês abrirem mão daquilo que vocês têm se agarrado para se tornarem fortes, para não desanimarem. Abra mão disso tudo e busquem a força na graça, no amor de Deus, naquele amor e na confiança
de que aquele amor vai prover tudo aquilo que precisamos para nos fortalecer na graça. Sabe, hoje é um dia propício. Hoje nós vamos compartilhar da ceia do Senhor. É um momento em que nós vamos refletir aquilo que Ele fez por nós na cruz. É um momento de nós estarmos gratos a Ele pela maravilhosa graça que Ele nos deu através de Cristo Jesus. E eu gostaria que vocês ficassem em pé. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Senhor, conhecer o teu grande amor por nós, Senhor. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que Jesus fez, pelo teu grande amor, ao entregar o seu Filho para morrer na cruz por mim, no meu lugar, Senhor. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor viu a condição das nossas vidas, Senhor Deus, que procurávamos, que queríamos ser felizes, Senhor Deus, mas nós não conseguíamos, porque tentávamos fazer pelas nossas forças, Senhor. E às vezes até procurando autoajuda. Mas Pai, hoje eu peço que o Senhor esteja nos impactando, Senhor Deus, com a tua graça, que é o teu amor, Senhor Deus, sendo estendido às nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado por isso que nós temos. E Pai, eu creio que nós vamos estar saindo daqui fortalecido na tua maravilhosa graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.